Boa tarde, gente. Vamos lá para o nosso segundo encontro, né, das nossas oficinas de teatro Lambi Lambi. Essas oficinas, ela faz parte de um grande projeto, né, do nosso ponto de cultura. O nosso ponto de cultura é a Companhia de Teatro Pé na Estrada, daqui de Unai, Minas Gerais. A gente participou do edital da PNAB, né, para quem não conhece, é o Programa Nacional Aldir Blanc. Aqui no Brasil, a gente tem essa política, né? Eu falo aqui no Brasil porque a Gala e a Graciela são artistas do Chile, né, da nossa companhia, mas ela conhece aí os projetos que a gente desenvolve aqui por fazer parte da companhia também. Então, a gente escreveu, né, um edital, é um edital de R$ 60.000 que fazia com que a gente pudesse trabalhar durante o ano de 2025 todinho, com várias atividades, e uma delas é esse curso, né? Quem está ministrando esse curso sou eu, André, né? André Campos. É, eu hoje estou com outra camiseta da STC, né? Que é um- uma malha bem colada no corpo, branca, com escritas douradas, tanto na manga quanto no peito. No peito tem a logo da empresa, né? Que é um S, um T e um C dourado, com um berimbau, é, uma silhueta, né, de um berimbau acima dessas três letras. E STC significa Somos Todos Capoeira. E no decorrer das mangas também tem escritas douradas, com essas palavras, né? Somos Todos Capoeira. Hoje eu estou de óculos, né? Estou usando os meus óculos. Ele tem uma armação preta e é quadradinha da Ray-Ban. E hoje eu também estou usando um. Hoje eu não estou de boné, hoje eu estou com o meu cabelo arrepiado, né? O cabelo castanho, meio preto, castanho, com alguns fios grisalhos. E estou com um fone, ó, de tampão, né? Esses headphone externo sob a cabeça. E ao meu fundo tem o meu companheiro de trabalho, Felipe Gottlieb, e algumas casas de espetáculos em vários formatos, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre as dramaturgias, né? Semana passada a gente começou a falar um pouco sobre a história, sobre como foi o início, né, da ideia do Teatro Lambi-Lambi, desenvolvido e iniciado aí pelas pesquisadoras, professoras e bonequeiras Ismini e Denise. E eu comecei também, eu terminei o encontro de sábado passado falando um pouco e questionando vocês sobre quais são os anseios que têm ultrapassado vocês, né, transpassado vocês aí como artistas, né, como pesquisadores, como entusiasta do teatro, para a gente começar a desenvolver aí a nossa história, né, o nosso trabalho que a gente vai ter aí dos encontros. Então esse é o nosso segundo e eu mandei no grupo e também no PV de alguns para a gente já começar a desenvolver assim uma atividade mais direcionada. Eu sempre gosto de levar os processos dessas oficinas com uma pedagogia assim bem próxima com cada um de vocês assim, independente se são 5, se são 50. A gente vai fazendo com o tempo certinho com cada um para fazer uma assessoria assim bem aplicada, bem direitinho, para que todo mundo possa aprender cada etapa do processo, entender que a gente também paralisa em alguns deles, e aí é só desviar o olhar para uma outra etapa que as coisas acontecem. Quero agradecer hoje a presença ilustre da bonequeira e também pesquisadora Lu Rosa, que é minha companheira aí de pesquisa desde 2020 aí, quando eu conheci o Teatro Lambi Lambi. Ela também fez parte daquele e-book que eu mandei para vocês no grupo, que é esse livro que eu estou segurando nas minhas mãos, de capa marrom e com um círculo como uma abertura de um Teatro Lambi Lambi, e lá dentro tem um lambi-lambeiro, uma outra casa de espetáculo que tem um outro para ser visto uma história. Então é uma coisa bem metalinguística, né?
E o título é Conversa Lambe-Lambeira. A Lu, ela também já é uma lambe-lambeira experiente. E seja bem-vinda. Como eu disse semana passada, a gente vai ter sempre aí alguns pesquisadores participando dos nossos encontros para compartilhar os conhecimentos e também criar junto com a gente, né? Que sempre são bem-vindos. Semana que vem a gente vai ter a presença do Yoga. O Yoga é um bonequeiro excelente de Manaus, conheci ele presencialmente. No ano passado, na nossa oficina, ele abriu a casa de espetáculo deles, que é maravilhosa. Ele está com outro processo criativo muito interessante também, que ele vai abrir para gente no sábado que vem. E assim, vira e mexe, vai ter um pesquisador que vai vir e vai compartilhar com a gente os conhecimentos, né? E esse livro, Conversa Lambe-Lambeira, é nada mais, nada menos que isso. São compartilhamentos aí de artistas de toda a parte do Brasil que resultou esse livro maravilhoso. Aí eu conversei com cada um, com alguns, na verdade, e perguntei que eram as vontades, e hoje eu queria abrir o microfone para todo mundo compartilhar o que compartilhou comigo, porque essas oficinas a gente leva de uma forma bem interessante, porque aqui todo mundo aqui tem um tipo de experiência, uma manualidade que pode compartilhar com outro, ou que participou de um festival, ou que viu um vídeo no YouTube que parece com a ideia do outro, a gente compartilha e assim a gente vai resolvendo os nossos problemas, assim. Então eu queria começar pela Bruna. Bruna, e assim, quem não tiver ainda, eu tô perdida, estar perdido também é uma coisa, assim, sabe? É uma coisa que a gente pode colaborar. Eu não sei ainda, é meu primeiro encontro, então eu vou ouvir um pouquinho e depois espero, depois do final da aula, compartilhar o que eu pensei durante a aula. Fique à vontade. Mas quem compartilhou já comigo, compartilhe com a gente agora. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna, eu falo aqui de Florianópolis. Primeiro, pedir desculpa que na semana passada eu não consegui abrir minha câmera, não consegui me apresentar aqui para todo mundo. Mas eu sou artista visual, eu já tenho uma caixa de teatro Lambi Lambi, e que se chama Mulher Vagalume, e agora estou querendo construir a minha segunda caixa. E aí nessa caixa agora eu queria fazer tudo diferente da que eu fiz na primeira, né? Tipo isso, né? A primeira eu usava muita luz de LED, então agora eu quero tentar usar mais a luz natural, enfim, várias coisas, né? Eu ainda não tenho uma ideia de dramaturgia, mas eu tenho assim mais ou menos assim uma estética, uma coisa eu já que eu quero desenvolver. E a ideia é que seja bem a história é como se fosse sei lá, um cenário futurista, assim, como se fosse assim a Terra no futuro, num lugar assim que o ar já não está mais respirável, tudo contaminado. E aí a gente tem o personagem que é um senhor já, e ele navega um barco voador. E dentro desse barco tem como se fosse o laboratório dele, e o laboratório, na verdade, é um viveiro de plantas. Então, a ideia seria construir esse barco voador. Aí ele tem velas assim com asas, aí é uma coisa que eu ainda tenho que desenvolver. E a dramaturgia seria uma coisa muito simples, assim, ele entrando, cuidando das plantinhas dele, sei lá, eu não queria que tivesse muita fala, mas assim, tentar resolver tudo só nas ações, né? E fiquei pensando na possibilidade de também no final ele entregar uma mensagem para o espectador. Isso. Acho que basicamente isso, assim, que eu formulei. E ele teria uma máscara de gás também para simbolizar que não dá para respirar lá fora. E aí o meu conflito é a crise climática, né? E queria abordar a preservação ambiental, esse tema. Isso. Muito, muito legal, muito legal. Dá para viajar bastante. Você me mandou as imagens, né, no Aham. WhatsApp. Tem ali uma semelhança com o Zeppelin, né? Esses balões voadores compridinhos. É,
é muito, muito legal, assim. Anotei coisas aqui que a gente pode trabalhar. Tem muitas séries, né, de pós-apocalipse que, que sempre tem essas pequenas colônias que fazem cultivos de plantas em estufas escondidas, sabe? Que dá referências muito interessantes. Tem muita coisa para a gente trabalhar aí. É, você falou sobre luz natural, né? Que tem tudo a ver também com a questão de planta, né? De sol, o quanto essa luz natural também tá mudando o nosso planeta. E quem tiver alguma coisa para colaborar, a gente vai fazer esse canal de trocas. Muito legal, viu? Obrigado, Bruna. Obrigada, eu. Agora eu vou passar para o Pedro. Oi, pessoal, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Nossa, bom, para quem não estava semana passada, meu nome é Pedro. Eu moro aqui na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais. Eu sou ator tem mais ou menos um ano e meio. Eu conversei com o André, né, no privado, até mandei mensagem um pouquinho atrasado, mas eu queria, assim, questão de dramaturgia, eu não pensei 100%, a questão da montagem, né, do espetáculo, né, do lambe-lambe. Mas eu queria abordar o tema que eu passei para ele, essa questão da falta de apoio no meio artístico. Isso acontece, eu acho que no mundo todo, né? Mas aqui na cidade onde que eu moro, por estar mais conectado, por ver mais as coisas, o pessoal muitas das vezes fala nessa questão de melhorar, né? De levar a arte assim mais para frente, mas na maioria das vezes não tem esse apoio dentro do próprio meio artístico. Eu acredito que para a mudança acontecer, primeiro tem que vir de dentro, essa melhoria. Eu vejo que tem muito essa questão de competitividade, né? Que é um lugar que tem várias escolas de teatro, centros culturais. E ficam nessa competição de quem lota mais espaço, às vezes não tem esse apoio de divulgação de espetáculos, não tem essa troca, esse contato que eu acho necessário para que a arte e a cultura em si caminhem juntas. Eu acho que nós, como um todo, como o pessoal taxa muito a gente, né, como minoria, mas eu acredito que nós somos maioria, só que para isso acontecer a gente tem que estar junto. A gente tem que estar unido. E aqui peca muito nessa questão. Aí eu queria trazer algo que abordasse esse tema para poder tentar ajudar de alguma forma, acrescentar. Agora a montagem mesmo eu estou bem perdido nessa questão, mas o tema eu estou decidido que eu quero falar disso. Legal, legal. Mas o Pedro tive uma conversa até profunda nessa semana sobre essa questão. Inclusive, falei para ele que acredito muito sobre a importância e a aplicação da tríade teatral, né, que a gente tem, principalmente quem pratica teatro, que é quem passa a mensagem, né, no caso nós atores e atrizes. A mensagem, no caso, pode ser uma performance, né, ou uma peça teatral, uma ópera. E quem recebe essa mensagem, né, que é o público, né, e isso pode ser levado a qualquer arte, né? Se é um artista plástico, ele é quem faz a mensagem. A mensagem é o quadro. E quem assiste é quem vai ver esse quadro, quem vai comprar. E eu acredito muito que nós, artistas, que sabe que a vida de viver como arte, de fazer pessoas que não entendem a nossa paixão e a nossa vocação para esse tipo de trabalho, imagina se é difícil, né, para eles. A gente vê isso também difícil para nós mesmos, porque muitas vezes a gente não assiste o outro, a gente não faz relação com outros grupos. É, em 2018, eu fiz um curso em Campinas, pelo Lume, e lá eu ouvi uma frase muito, muito interessante, assim, parece coisa de coach, mas é coisa legal, assim. Lá eu ouvi falar que não adiantava o meu trabalho estar forte se o meio não estivesse forte. Eu vivo na cidade de 90 mil habitantes, onde é, qualquer outra função de trabalhador, né?
é mais respeitada que a de artista. Então, se eu não fazer um trabalho de fortalecimento da própria classe artística, em fazer relações com outros grupos, fortalecer outros grupos, eu não vou conseguir viver de arte. Então é um trabalho, e é um trabalho difícil, porque a classe artística é uma classe que tem um ego muito grande, são pessoas questionadoras, e para fazer com que elas sejam persuadidas, tem que ser uma pessoa que tem um poder de persuasão muito mais forte do que a pessoa que está recebendo, né? Então imagina como essa união é difícil. E eu estou aqui como presidente do Conselho de Cultura Municipal de Políticas Culturais daqui da cidade, assim, sabe? E, e esse discurso é levantado o tempo todo sobre a questão da união. E eu acho que esse tema seu assim é muito, muito forte, muito forte. Para mim pode ser uma reunião de um conselho, um montão de gente sentada, do nada um levanta a mão e fala alguma coisa. E aí o tipo, sei lá, dá para fazer muitas cenas nesse nessa problemática. Eu tenho certeza que todo mundo aqui nesse coletivo sairá desse encontro, por exemplo, hoje questionando alguma coisa nesse sentido. A Lu pode falar, Lu, fique à vontade. É, eu, com os nomes, eu não anotei o nome do rapaz, você, é, Pedro, Pedro. É, Pedro. Pedro, eu vivo no Grande ABC, assim, é colado em São Paulo. Então, aqui no Grande ABC, Santo André, um grupo, tem uma organização dos grupos, eles têm espaços deles próprios. Em São Bernardo, assim, parece que aqui é reflexo aí de Sete Lagoas, tá? Assim, eu não me sinto artista entre os artistas daqui, ainda mais porque o teatro de bonecos ele, ele é teatro, mas não é teatro, ele tem especificações exatas, né? E agora em Diadema nós temos um movimento, tanto que Diadema abre para eu posso concorrer aos editais também em Diadema, eu moro em São Bernardo, mas posso, porque eu tenho um vínculo artístico por ações que eu já executei na cidade e executo. E lá nós temos uma união bem interessante. Depois, se você quiser algum material, dá uma chamada lá no grupo, eu posso passar, porque é muito interessante. Nós desenvolvemos. é, Durante um ano, até a mudança de administração, que aí teve uma quebrada, mas está para voltar, um laboratório de cenas curtas, onde eu fui resgatada de volta para Diadema, que eu tinha dado uma afastada, e me chamaram porque reconhecem que eu tenho um vínculo artístico e que tem uma linguagem para compartilhar. É muito bacana fazer essas ações. Agora, do Lambi tem um campo muito grande para você criar. Olha, se bobear, eu falo durante 1 hora e meia, tá? Vou cortar por aqui, tá bom? Normal, normal, Lu. Obrigado pela colaboração. Eu queria agora passar aí pro Fernando. Fique à vontade para ligar o microfone. Boa tarde, tudo bem aí? Tudo Só ótimo. colocando, eu estou entrando agora também como Zé Brau, né? Coloquei aqui aí. Eu não me apresentei a semana passada, mas Zé Brau é meu nome artístico, né? E que nem a Lourdes mesmo, uma galera aqui só me conhece como Zé Brau, não conhece nem como Fernando mais. E ficou adotado, então tem gente até aqui que fala, quando fala o Fernando, mas quem que é o Fernando? Né? É o Zé Brau, né? Então, tá aí. Surgiram várias ideias, né? Como eu te mandei lá no particular, mas eu estou fechando mesmo, já era uma coisa que estava muito na minha cabeça, né? Desde quando eu fiz a minha primeira montagem do Teatro Lambi Lambi, né? E aí, como eu comentei, né, a Lourdes foi com quem eu aprendi, né? E a gente tem uma parceria também.
E aí eu estava sempre já com essa ideia na minha cabeça de fazer uma encenação do Bumba Meu Boi, né? Então tô já meio que fechando. E aí pensei no Teatro de Sombras. Acho Legal. muito bacana, assim, né? Então tô já com esse pensamento e já fechando já nessas duas propostas, né? Da encenação do Bumba Boi e sem Teatro de Sombras. Legal. Anotei aqui já. Teatro de Sombras e Bumba Meu Boy. Ô, Zé Brau, você tá falando de onde? Diadema? Eu sou de Santo André. Santo André. Sou do ABC, estou em Santo André. Legal. E você fez a primeira casa sua com a Lu. Isso. Legal. Tamo em casa, então. Obrigado, viu, Zé Brau? Agora, deixa eu ver. Elzinha, conte pra nós aí quais são as suas 33 ideias. Que a mulher é a máquina de fazer histórias. Quero não. Não, é máquina de sonhar, né? Realizar, né? Não, agora eu vou fazer. Então, eu tô com um projeto que já tinha iniciado, e só que eu troquei o material que estava fazendo ele com papietagem, acho que é assim, assim que fala. Uhum. E aí eu estou estudando um outro material para fazer, que era as mamas, né, que eu ia fazer. E aí dentro eu vou fazer a dramaturgia, eu vou focar na prevenção do câncer de mama, né? Aproveitar já o assunto para daí fazer sobre prevenção do câncer de mama. Já comecei a fazer o meu guarda-roupa, não vou contar essa ideia. Mas enfim, isso aí foi um assunto que eu estava comentando aqui com umas amigas. Eu falei, eu vou fazer um guarda-roupa com com o Ricardão, um Gogo Boy dentro. E aí eu fiquei pensando como que eu ia fazer esse cara. Porque, assim, eu pensei no primeiro momento da história da arte, né? Na antiguidade valorizava-se muito o corpo, e era o masculino, né? Aquelas coisas do corpão e tal. E nesse primeiro momento eu pensei nisso. Eu falei, acho que eu vou colocar um cara fazendo meio que uma sátira a respeito disso, e daí eu fui pensando no Google Boy, eu fui, né, viajando, aí eu falei, eu acho que vou fazer mais ou menos isso. Então já está mais ou menos desenhadinho na minha cabeça. Mas aí eu falei, eu vou fazer depois uma versão também da mulher, né? Daí eu pensei, eu falei, acho que eu vou fazer um polidense. E aí eu fiquei pensando, olha, É uma essas ideias série. vão pensando. Hã? É uma E aí série. aí eu vi um artista muito legal, que eu já tinha visto algumas coisas assim sobre isso, mas eu vi esse que eu achei que é sensacional, cara. Aí eu falei, é isso que ele faz com a mão. E aí ele faz o polidense, né? Toda assim, só... muito legal. Aí eu falei, eu vou fazer isso. Né, do Ricardão, eu já o polidense. E a outra ideia, e essa também, se não fizer agora, muito provavelmente eu vou fazer dentro do Lambe, que é um cemitério. Eu tinha um tio que eu gostava muito de conversar com ele. E hoje eu entendo que a minha mãe está com Alzheimer, então eu entendo que ele tinha também. Na época a gente não sabia, né? Mas é porque ele não chegou a ter diagnóstico, porque as características eram as mesmas, as coisas que ele fazia. E eu ria muito com esse meu tio. E eu sinto uma falta tão grande. E ele era acumulador. E aí eu às vezes eu fico imaginando, eu falo assim, você já imaginou o tio, né? Meu tio é o tio Nofre. Já imaginou o tio Nofre? Eu falo às vezes com os seus filhos, né? Com as ideias que ele contava, né? Quando eu morrer, ele falava assim, um dia ele falou assim para mim, quando eu morrer, eu vou ter uma conversa lá com São Pedro, vou mandar chover dinheiro. Então, era assim as ideias dele. E aí eu fico imaginando, sabe? Fico viajando, imaginando essa conversa com o tio Nofre. E aí eu falei, eu vou fazer o tio Nofre dentro de um.
do túmulo, né? E aí eu imaginei as coisinhas dele, né? Ele acumulando dentro do túmulo. Enfim, bom, é uma viajada. Mas aí um monte de ideias. Vamos ver qual que eu vou elaborar, hein? Para mim, qualquer uma das quatro são ótimas ideias para ser desenvolvidas. Eu acho que essa do Gogo Boy e da Polidense pode ser uma série juntas, assim, que você pode conseguir algum companheiro de pesquisa aí da cidade para fazer trabalhos juntos. E essa do cemitério eu acho que é alguma coisa mais afetiva mesmo, né? Que lembra o seu tio. E esse outro aí, que é a primeira, que é aquela história que a gente tem trabalhado há muito tempo, que é de fazer uma mama. Ela tem toda uma responsabilidade aí, né, de saúde pública, que é uma questão que também pode lhe render trabalhos futuros, assim, para circular, para trabalhar na prefeitura em postos de saúde, sabe? Uhum, Então, é uma proposta que pode ser levada, de certa maneira, com uma proposta que possa te render mais circulação, assim, se você tiver nesse interesse, entende? uhum, vendável, É, né? porque eu trabalho com vários tipos de teatro. Um deles é o que muita gente chama de teatro empresarial, que é o teatro que você pode vender sob encomenda. E eu não discrimino nenhum tipo de trabalho teatral. Eu acho que todos são válidos, dependendo da necessidade de cada um. Tem momento Uhum, que você nega, fala, não vou trabalhar em teatro vendável, mas não, quero trabalhar o que eu quero produzir mesmo, ninguém paga o que eu quero e o que eu tô pensando, enfim, mas tem momentos que tem necessidades e tem interesses que você faz de tudo que quiser. O que eu não acho interessante é passar a perna nas pessoas, né? uhum, Tipo, vender algo que não é verdadeiro. Ah, vou fazer um espetáculo que fala sobre isso e não fala. Entende? Mas eu acho que todas as propostas são interessantes. A Elza é minha coleguinha de sala, então a gente conversa todo dia sobre essas propostas. Eu queria te perguntar uma coisa. É, Pergunte. não querendo tirar a vez dos outros, mas é que você falou como que você falou da sequência? De fazer É dois uma, enquanto é uma série. a É uma série. série de espetáculos. Tem grupos que trabalham com séries, com casos de espetáculos que têm continuidade, é, Hum, que uma comunica com a outra. Eu acho que eu não tenho nenhuma que comunica com a outra, assim, essa é a sequência da outra. Mas tem grupos que as quatro casas de espetáculos são histórias, memória afetiva, infância, vida adulta e a velhice, é, quadros de artistas mundiais. Aí as quatro hum, casas são de artistas que tem a ver, entende? entendi. É, eu acho que tem Sequencial ou aquela, não, né? ou que comunica, o relicário, né, Lu Rosa, que chama relicário da sanfona, que tem a masculina e a feminina, né? Tem um senhor dentro de uma sanfona e a outra é uma senhora dentro da sanfona. Então, são casos de espetáculos que comunicam uma com a outra. Eu acho que essas duas comunicam. Hum, tá. E você pensa ser maior, a faixa etária para assistir? Eu pensei até em colocar assim, censurado, sabe? Deixar uma coisa assim, bem, Mais para 18. instigar mesmo, sabe? Para instigar. Mas sei Legal. lá. Obrigada, viu, Elda? Não. Eu queria agora compartilhar, deixa eu ver aqui quantos minutos eu tenho. 6 minutos ainda, dessa primeira parte. Tá muito legal, viu, gente? As ideias de vocês tá muito, muito legal. Vai dar uma amostra de teatro lambe-lambe muito interessante. Mirelle, conversa comigo. Tudo bem? É sua vez. Mirelle disse que tava com vergonha, gente. Oi, boa tarde, gente. Tá dando pra me Boa ouvir? tarde. Tá sim, tá perfeitamente. Gente, pra quem não tava na última aula, eu sou a Mirelle e eu tenho 16 anos, eu sou estudante do ensino médio. E assim, eu não amadureci muito minhas ideias ainda, até conversei um pouquinho com o André. E o que eu tava pensando, assim, de um tema que eu acho muito importante abordar é sobre o bullying. Não sei, eu tava pensando em ser um ambiente escolar
que eu, como aluno do ensino médio, vejo alguns casos e também a gente vê na internet. Eu acho assim que seria muito legal fazer uma casa de espetáculo voltada para isso. Assim, eu não sei que tipo de como que eu vou amadurecer esse bullying, não sei exatamente, né? Eu tô com vergonha aqui. Mas é mais ou menos isso que eu pensei. André, me ajuda. Tá certo, tá tranquilo, tá tudo bom. A sua ideia é muito boa. Inclusive, eu mandei um link, né, de um Uhum. espetáculo que foi produzido em uma das oficinas que a gente fez aqui, né, que era sobre esse preconceito que algumas crianças têm ou que sofrem, né, quando são pessoas com deficiência. E aí a casa de espetáculo dessa pessoa, ai, deixa eu lembrar o nome. Você lembra o nome, Mirella? O nome da artista que eu mandei? Eu vou Não, não lembrar. assisti o vídeo. Eu não Assim que eu me... lembrar, eu coloco o nome. É, Era uma criança cadeirante que no recreio, no intervalo da escola, meio que ficava triste ali, sem brincar com as pessoas. E aí, do nada, aparece uma outra criança e começa a brincar com ele e a vida fica florida. Na casa de espetáculo tem maquininha de espuma de bolinha de sabão, Uhum. pequenininha, então as pessoas vê essas bolinhas de sabão subindo. Uma coisa bem interessante que tem a ver com isso, É, que tem a ver com um pouco dessa questão de da forma que o humano tem tratado o outro, né? eu vi. E depois eu vou te mandar também um link de um espetáculo, mas esse espetáculo é feito por nós aqui da Companhia Pé na Estrada, por atores. E a gente leva essa temática do bullying. O espetáculo chama Bullying Não é Brincadeira, só que passa numa escola, são quatro atores, três alunos de uma escola e um apresentador que se destaca como narrador da história. Os três atores não falam nada, só representam o que o narrador fala. E a gente utiliza as brincadeiras de rodas, né, de cantigas de roda, que a gente fazia muito na infância, para exemplificar todas as figuras do bullying. Por exemplo, a gente sempre tem a vítima típica, né, que é aquela pessoa que geralmente ou é uma pessoa que está acima do peso, ou é uma pessoa que está muito abaixo do peso, ou é uma pessoa preta, é uma pessoa que é gay, ou, sabe, as minorias que a gente. É aquela vítima que é típico, todo mundo vai destacar ele no meio da sociedade e vai ser claro ali, né? E aí, para essa brincadeira, a gente tinha uma brincadeira quando na infância, que era que a gente fazia uma roda. E aí ficava brincando com a cantiga assim: se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Elsa do fundo do mar. E aí eu ia tirando as pessoas que estavam agachadas assim no chão. E o último que ficava, geralmente era aquela pessoa que não tinha uma amizade com aquela outra criança. E é um jogo de laços de amizade. Então, se você não queria deixar o seu amigo lá no fundo, porque o último dessa brincadeira, todo mundo batia a palma e gritava lixeiro. Aqui, pelo menos na minha região, onde eu moro, né, na minha infância, era dessa forma. Ou seja, além de diminuir a posição do trabalhador, né, de limpeza urbana, né, colocando como a classe mais subalterna de todas, usando como exemplo da pior coisa, né? E utilizava essa brincadeira. Isso para só exemplificar a vítima típica. E aí a gente tem a vítima provocadora, que a gente conhece no meio daquela bolotas de alunos que sempre tem ali os valentões, sempre tem entre eles aquela pessoa que apanha entre eles, mas sempre está ali entre eles, provocando ali um bullying também para ele apanhar. Então a gente usa aquela brincadeira do pitanga, que é quando a gente fala a palavra P, né? A gente levava um soco nas costas até a pessoa falar pitanga. Todas as palavras P. Então a pessoa provoca o próprio ato. Então a gente sabe o que a gente faz com essa brincadeira. A gente faz resgate às brincadeiras de roda, né? Com um tema que é pesadíssimo, que é o bullying, mas exemplificando todas as figuras, né? Vítima típica, vítima provocadora. A gente tem o agressor, a gente tem o espectador, que são as pessoas que assistem com medo de se tornar aí uma próxima vítima. Então, dá para levar esse tema seu de várias formas.
percebe? Sim. De várias temáticas possíveis. Vamos amadurecer essa ideia direitinho. Gente, tá acabando nossa primeira parte, mas eu acho que já pelo menos um terço da nossa turma de hoje já falou um pouco sobre. E aí a gente espera aqueles 5 a 10 minutinhos para a gente dar uma esticadinha, tomar uma água, até eu renderizar o vídeo. E aí eu mando o vídeo de novo, ou o link de novo no grupo, tá bom? Deixa eu só falar oi Então, pro Fio. Oi, Fio. olha, Olha, tá escondidinho aí. a gente já volta, mas Nuevo clima, nuevas personas, nuevas conexiones con la naturaleza, es que quise averiguar cómo se había creado Chiloé y desde ahí sus primeros habitantes, em, que son indígenas, los chonos y los huilliches. Y, mm, y de ahí esta visión, reflejarla en una niña contemporánea huilliche, que va perdiendo esta ritualidad que tienen los abuelos, la conexión con la tierra, y esa es mi temática, como ese rescate de la memoria, del oficio, de la conexión con la naturaleza. Igual yo he adelantado y ya tengo monitos, he experimentado también personajes, he experimentado, quiero hacer una especie de holograma dentro de la caja. No sé si me están entendiendo, Andrés. ¿Sí? sim, sim. Sí, ya. Andrés le mandó unas fotos, no sé si las podría compartir, no sé, Posso sim, deixa eu compartilhar. como del trabajo que estoy haciendo, pero voy muy en la investigación porque hay mucha historia de nuestros ancestros, de las personas que habitaron el territorio, y cada vez que voy encontrando más cosas me doy cuenta de que el ser humano está perdido, perdió todos sus valores, su conexión con la tierra, el amor por el otro. Foi o nome da comissão. Ele ficou me enchendo o saco pra mim. Bueno, eso. A comissão Foi brigadeiro. foi brigadeiro. Mas não vai ser a comissão brigadeira dessa vez. Tô achando aqui para compartilhar com todo mundo. Deixa eu achar aqui. Pra dar essa- Tá. Deixa eu ver se tá aparecendo. Vai, pode ir. Na imagem temos aqui o que a Graciela está fazendo, está pesquisando, que é uma imagem, me parece ser de um peixe, é isso? É um peixe com a cor azul, com listras vermelhas, e está sendo produzido por um holograma. Ela utiliza acho que um acrílico, um vidro, para que essa imagem que está sendo projetada fique flutuando no ar. Es un plástico transparente, pero duro. Isso. Ai, Acetato? eu tô falando No, com a no, no, un plástico na cualquiera. aula. Os caras no meio dessa muvuca De de hecho, vocês. pueden venir en cajas de los regalos de las muñecas, por ejemplo, el plástico que sale para cubrirlas a ellas en una presentación. Bueno, ahí se ve, no sé si se nota bien, Aí pero agora nessa imagem dá para ver um pouquinho melhor. A gente tem uma caixa de papelão cortada na claro. sua frente, né? E, e que tem um visor cortado no teto também. É onde Ajá, você adiciona o celular? claro. Ahí va el Sim, né? celular, y queda como una caja negra Aham. con profundidad, pero el plástico lo pongo cortado
así diagonal. Exato. E aí, para dar esse efeito de holográfico, essa imagem que está sendo Ajá. projetada pelo celular, vinda do teto, ele é projetado nesse acrílico, nessa tela transparente feito de plástico, no ângulo mais ou menos de 45 graus, né? Para dar esse efeito flutuante. Ujú. Percebe que a gente pode fazer de tudo dentro do Teatro Lambe Lambe? A Graciela, ela vem com as coisas muito interessante. Muito, muito legal. Deixa eu ver se eu tenho Bueno, mais ahí algumas quiero imagens. construir esta deidad como este Dios, ¿cierto? De la naturaleza, pero a la vez también bien encarnado en una de estas abuelas, que también son brujitas, cuidadoras de semillas, madres. Boa. Cheio de gente maluca por aí. É vender as coisas, acabou, vem embora. Não fica em lugar isolado que não tem No ninguém, acaba escucho. e às vezes É, Ahí está un tô... video, mira, un video. Ahí. Aí, aqui eu tenho um vídeo, né? tá carregando a Maria tá. A Maria tá Isso com o já é celular. experimento seu, já, né? Presta atenção na rua para ver a rua. Claro, son imágenes que se van en movimiento, que las fui proyectando para ver si puedo crear una imagen en movimiento y entonces haga este efecto, ¿cierto? Esta deidad, esto de aparecer así como efecto como de agua, ¿me entiendes? Sim, sim. Puxa bem, voltamos do passado. Bueno, A gente siempre me agora. meto en cuestiones tan difíciles, pero me gusta experimentar. Bueno, ahí hay parte de los personajes que ya he estado investigando. También quiero ver cómo mover estas olas, que vaya una para allá y otra para acá, en el fondo que haga ese movimiento y que ahí aparezca un indígena en su canoa, ¿cierto? Ya que ellos eran canoeros, vivían en el mar, se alimentaban de peces, de lobos marinos. Tá muito legal. Tá muito legal. Deixa eu te perguntar, essa pesquisa sua aí com esses bonecos, que tem a ver com aquela história que você me contou no PV, né? Dos povos. Juan. Essa história dos bonecos, ela que você tá, que eu tenho aqui agora nas imagens, esses pescadores, né? Tem a ver também com aquela questão dos tráficos dos povos chilenos para a França, Sí, como um circo de horrores, ellos, isso, né? eh, claro, o sea, no sé si dentro de la historia quiera hablar de eso tan horroroso que vivieron ellos, en el Entendi. fondo. Sin embargo, eh, la historia misma de ellos, como reivindicarlos y rescatar, ¿cierto? Estas costumbres y Entendi. tradiciones y como tenernos nuevamente como respetuosos, como los abuelos que son los que llevan la memoria, la sabiduría, Legal, eso. legal. Ujú. E tanto esses bonecos que eu estou mostrando agora, quanto aquela parte do holográfico estão na mesma história? Ou são casas de espetáculo diferentes? Es la misma historia. Entendi. E vai caber como tudo isso Es que dentro de uma casa? estoy, claro, estoy como, voy ahora por parte, como igual empecé investigando sobre el tema, que era cómo se había creado, ¿cierto?, el territorio y sus primeros habitantes. Entonces, ¿cómo conecto esa historia pasada, que fue tan cruda, con esta del presente, de una niña de ahora? Sim. Que también puedo hablar de la niña de ahora metida en la tecnología y que ya no hay ese respeto por los abuelos, ese conocimiento
de seguir, no la tradición, porque no soy parte de eso, de que alguien tenga que, porque el abuelo fue esto, uno tiene que hacerlo, no, pero en el fondo ese es el respeto de cultivar este oficio de manera amorosa para que quede en el inconsciente también y en el consciente de cada uno de nosotros. Muito legal. Muito, muito legal. Vamos seguir junto aí que a gente vai fazer uma casa de espetáculo muito interessante. A Graciela, a Glória e eu, a gente tem pensado em fazer essas casas de espetáculo que tem a ver com, com o rio, com o mar, né? A Graciela mora em uma ilha, então a questão água é muito, né? O costume daqueles habitantes. A minha cidade chama Unai, porque Unai vem da palavra Iuna, que em Tupi-Guarani é rio de águas escuras. Unai tem um rio chamado Rio Preto, que é de onde nasceu essa cidade, né? Na beira desse rio, como quase todas as cidades de exploração portuguesa, né? Parte de um rio. No Chile tem também essa questão com o mar, com a água, com barco, com navegar. E aí a gente tem feito essa pesquisa há um bom tempo, né? E agora é uma possibilidade da gente continuar e terminar. Obrigado, obrigado, Graciela. Deixa eu ver agora quem a gente pode conversar. Adriana, tá aí? Adriana, Olá, alô? boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Então, sou Adriana, sou aqui de Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro. E a minha proposta, eu conversei com o André, é que eu estou na minha pesquisa de TCC e então eu tô querendo trazer tudo que eu puder, os meus projetos, a minha pesquisa de TCC, e é sobre a arte, no caso, teatro, dança, e eu estava querendo trazer o samba de gafieira para casa de espetáculo. E André, eu estava pensando no conflito, né? Porque, como você falou, devido tá poder para isso para criança, 1 minuto e meio. Então eu pensei, como antigamente, né? Aquela coisa da dança de salão, se o cavaleiro que conduz e a dama é conduzida, hoje já estamos trabalhando não só, né, a parte da arte, mas também como na dança de salão, que hoje agora não fala mais cavaleiro e nem dama, fala condutor e conduzido. Então eu pensei de trazer esse conflito para a casa de espetáculo. O que vocês acham aí? Legal, É isso. Eu pensei. legal. É muito, muito bom a gente poder questionar todos esses tabus, né? Parâmetros que a sociedade é levada, inclusive as nossas artes, né? Tipo, por que que não tem tantas diretoras de teatro, nas pequenas cidades? A gente só encontra mais diretores. De repente esse lugar tá hostil para essas mulheres. Então dá para fazer várias reflexões, inclusive essa que você levantou, Adriana. Terminologia, né? Conduzido e condutor, dama e cavalheiro, enfim, muito legal. O Felipe é bailarino também, ele é do pop e é do break, e, e essa questão corporal, né? Inclusive, eu até te mandei, né, o link da casa de espetáculo da Bel. A Bel Kiss também vai estar com a gente aí. Ela vai estar abrindo o ateliê dela no dia sobre bonecos, né? Sobre objetos. Ela é uma miniaturista muito legal. Ela é de Lagoa Santa. E ela tem a casa de espetáculo, acho que eu até mandei lá no grupo, que é da bailarina, né? Casa de ópera. E, e ela dança. Ela é uma bailarina também, né? Ela é professora de dança, de balé. E, e esse conhecimento, né, como artista da dança, vai para o corpo do boneco também. E é uma coisa muito, muito legal.
Depois, eu acho que eu até mandei pra você também, mas eu posso achar direitinho. Tem um bonequeiro que usa um boneco de capoeirista, que ele utiliza de balcão, né? Um boneco capoeirista, ele faz mobilidades de um capoeirista, como na vida real. E é muito interessante. Obrigado, Adriana, pela colaboração aí. A gente vai conversando no PV. O grupo, a gente vai começar a colaborar um com o outro. A gente vai fazer daquele grupo mais movimentado, sabe? Tô aqui em casa, pensei na sua casa, Graciela. O que que você acha assim, assim, assado? É só uma opinião. Todo mundo ficasse muito livre para receber as opiniões um do outro para a gente crescer junto. Eu queria passar agora para Mara, auxiliar ela aí geralmente no canto esquerdo inferior. A gente ativa o microfone. Deixa eu pedir aqui para ativar. Deixa eu ver se eu consigo. Pedir para ativar o som. Eu não consigo ativar daqui. Tá desligado. André, tá me Aí, ouvindo? perfeitamente. Ah, finalmente. Seja bem-vinda, Mara. Obrigada. Então, eu não estava no primeiro encontro, mas eu assisti o vídeo durante a semana. Gostei bastante, né, de ouvir a maioria, né? Eu acho que foram poucos que não estiveram no primeiro encontro. Fiquei feliz que eu ouvi sotaque gaúcho, porque eu sou gaúcha, apesar de o sotaque estar meio descaracterizado. Gostei de ouvir a Graziella e a Glória, né? Que eu também amo o idioma espanhol. Também fiquei feliz porque descobri que tem duas colegas aqui da oficina que são aqui de Campos dos Goytacazes e eu moro aqui há 22 anos. Também faço curso de teatro no IFF. Então, eu sou. Bom, já falei, né? Meu nome é Maria Adriana, eu tenho 47 anos e eu sou deficiente visual total. E desde criança eu fui sempre muito envolvida em várias vertentes das artes, né? Porque geralmente em instituições para pessoas com deficiência eles usam muito do esporte e da arte para desenvolver, né? Então eu sempre tive essa aproximação, né? E eu gosto muito, gosto de, sei lá, várias vertentes da arte, né? E eu nunca havia ouvido falar do Lambi Lambi. Eu vi o link lá no grupo quando eu né, agora há poucas semanas, quando já estava fazendo o curso, né, que eu estou no primeiro período ainda do curso de teatro, e eu achei muito interessante, né, pela descrição, e depois o André foi postando, foi falando mais sobre as casas de espetáculo, e durante a semana eu falei para ele que, na verdade, eu sou uma pessoa que me interessa por muitos temas, né? Mas eu acho que o primeiro tema que eu sempre abordo, seja um trabalho com as crianças, adolescentes, seja através da arte, através do esporte, não tem como. Primeiro eu tenho que falar sobre a questão da deficiência, né? A princípio eu falo sobre a deficiência que eu tenho. Então, a primeira ideia que me surgiu a respeito da casa de espetáculos, Lambi Lambi, é uma cela braille, né? Acho que acredito que a maioria não conhece o braille, mas se vocês forem no Google e pesquisar, uma cela braille tem 6 pontos, né? 2 colunas na vertical. E então, acho que foi Bruna, não sei se é Bruna, a primeira que falou hoje, de Florianópolis, ela falou algo Oi. sobre LED. E isso me chamou a atenção, porque
eu fiquei pensando, eu sou deficiente visual total, mas eu tenho vários colegas que são baixa visão. Então, quem enxerga um pouco precisa do contraste, precisa de destaque naquilo que ele está vendo para poder realmente conseguir visualizar da melhor forma possível. Então, assim, não tem algo assim muito formado ainda, né? É algo bem, não sei, bem superficial ainda na minha mente sobre essa questão da casa de espetáculos, mas seria uma cela braille, ou seja, né? Eu brinquei, né? Até quando eu falei 6 janelinhas, né? Que seria a representação dos 6 pontos da cela. E a questão do LED, eu fiquei pensando porque os personagens, quando saíssem nessas janelinhas, tendo a luz do LED, né, por trás, talvez, para quem enxergue um pouco, esse personagem fique mais em evidência, né? Ou isso, e se não der isso, cores que contrastem, né? Para também, para quem tem baixa visão, possa usar da sua visão, que ainda tem, para poder perceber o espetáculo. E para quem é deficiente visual total, eu quero fazer uma casa de espetáculo que todos possam tocar primeiro nela, né, se for assim presencial, né, com textura, com formatos, enfim. E eu quero sempre colocar audiodescrição, tanto em relação a como é a casa de espetáculo, quanto em relação ao que está sendo a dinâmica, né, que está sendo realizada ali. Acho que é isso. Falei bastante, mas acho que é mais ou menos isso. Falou tudo que precisava. É, muito, muitas ideias, assim, eu acho que a sua ideia, ela transpassa as nossas também, assim, eu acho que a gente precisa urgentemente fazer todas esses deveres de casa, assim, sabe? Tipo, é preciso muito que as nossas casas de espetáculo pensem em audiodescrição, pensem em pessoas que tenham dificuldade com lugares fechados, com ruídos fortes, enfim. Sei que a gente não consegue cercar de todos os lados as nossas limitações, as nossas dificuldades de encarar tudo isso, assim, mas eu acho que você faz com que a gente, como eu disse semana passada, seja uma turma diferente mesmo, assim. Eu queria Inclusive, eu até abrir um comecei. parênteses, André, porque assim, pelo que a gente conversou, tu não teve contato, né, assim, com deficiente visual, não, mas apesar disso, tu foi muito inclusivo, tá fazendo assim, tem bastante interesse, né, em que haja essa essa compreensão, né, do público deficiente visual a respeito de um espetáculo, né, lambe-lambe e tal. E assim, essa questão de se atentar é que são muitas, sabe? Existem muitas deficiências, existem limitações que não são exatamente em pessoas com uma deficiência aparente. Então, às vezes, esse é o processo da vida, né? Às vezes, com 20 anos, tu conheceu alguém com deficiência visual, depois com 30, de repente, tu vai conhecer uma pessoa autista que tu nem imaginava que era autista, porque esse diagnóstico começou a ser realmente... Os médicos começaram a dar esse diagnóstico, assim, não faz tanto tempo. Então, assim, eu compreendo que ainda as coisas elas estão lentas, porém, que bom que estão Andando, né? progredindo, as coisas estão acontecendo, né? Então, o importante é isso. Eu espero que eu, como deficiente visual, possa, assim, mostrar para outras pessoas com deficiência, seja qual for, que dá para fazer arte, né? Sim. E seja em qual vertente da arte for. E também que para pessoas que não têm deficiência, para que elas possam perceber que eu ainda quero um dia que digam assim, ó, artista Mara Adriana, e depois toquem no assunto da deficiência, e não assim, a deficiente visual que é artista e o nome é Maria Adriana, tipo, o artista A e o meu Mara vem nome, primeiro, né? né? Pois é. Mas eu acho que isso tudo faz parte do processo mesmo. Exato.
Obrigado, Mara, pela contribuição, tá bom? Eu que agradeço. Vou tentar ver se eu consigo desligar o microfone aqui o mais rápido Eu possível. consigo, Talvez vocês eu ouçam consigo algum. desativar daqui. Ai, Desativar eu desativa para mim, consigo. André, senão vocês vão ficar ouvindo a acessibilidade do meu celular tagarelando aqui. Não tem problema, mas eu vou desativar daqui. Obrigada. Obrigado, viu, Mara? Um abraço. A gente vai conversando. Sim. Legal, vamos lá. Deixa eu passar agora. O Ed disse que estava com problemas de áudio e de internet e tal, mas eu posso compartilhar o que ele tem pensado aqui, que é uma ideia maravilhosa, muito interessante. O Ed, ele quer fazer uma casa de espetáculo que fala sobre esse primeiro momento ali, antes do espetáculo de teatro acontecer, que é quando o artista está ali por trás das cortinas, né, esperando o público se assentar nas cadeiras. E aí, como a semana passada eu falei que o Teatro Lambi Lambi é um teatro que sempre está lotado, essa frase meio que instigou ele a criar essa cena onde o espectador assistiria os atores de dentro das coxias, assim, né? De dentro da cortina que separa o palco do público. Então ele teria ali um visual de dentro e um desses artistas ali, os bonecos, né, abriria a cortina para ver se tinha muita gente na plateia, coisa, é hábito que muitos grupos fazem, né? De puxar a cortina bem aberta, assim, bem pouquinho, só para que você possa ver pela fresta das cortinas, para ver se tem público, se está cheio ou não. Aí ele olha para trás e fala que a casa está cheia. E aí essa cena, ela faz ali um 180 graus, né? Ele gira como se fosse um processo de uma câmera grua, né? Que você consegue, ou um drone que você consegue virar, né? E aí o espectador que antes estava vendo as coxias de dentro começa a ver como ver o correto, né? De um público, que é ver as cortinas fechadas e os atores lá no palco. E aí essa cortina abre e algo acontece. Essa é a ideia dele, que eu achei assim, interessantíssima. Além de que ele também tem a ideia de colocar ali um espelho dentro do palco, né, no cenário, para que o espectador possa ver ele como espectador também daquela própria cena. Então é aí uma brincadeira com o teatro, né? A metalinguagem aí do próprio teatro Lambi Lambi mostrando o teatro. Achei muito legal, muito, muito legal. E tem muita coisa interessante para a gente falar sobre esse espetáculo até a nossa apresentação, viu, Ed? Deixa eu ver quem mais aqui que eu não conversei. A Ramona, acho que foi a Ramona que falou que. Ramona, quer colaborar um pouco? Que eu não lembro se foi a Olá, Ramona. Oi, Ramona. oi. Foi tu que Então, falou que vai estar acompanhando, que já tá com. Foi? Não, né? acompanhando. Que não Bom, tinha uma ideia, que ele já tinha casa de espetáculo que ia acompanhar? Não, né? não, Ah, não, eu então é eu outra pessoa. pensei a minha ideia, a princípio, seria sobre a água. Eu falei pouca coisa Ah, lá, sim, falou, porque, falou comigo. né? Até mesmo que não está desenvolvida ainda essa ideia, né? Só pensei no tema, como a água, como um elemento essencial para a vida, coisa e tal, de onde vem, para onde vamos, falar um pouco sobre a falta e o excesso da água. Enfim, e o conflito, a falta da água, né, que a gente sabe que é um caminho que um dia vai acontecer, essa coisa da Vai. falta de água, né? Aliás, já está acontecendo. Mas ainda não tenho essa ideia desenvolvida, não. Até mesmo porque lá quando eu iniciei a vontade de montar a casa de espetáculo, eu tinha uma outra ideia e ela fica martelando na minha cabeça. E aqui, assim, apesar de eu achar muito interessante a coisa da água e querer falar sobre a água, eu fico pensando também nessa primeira ideia que é Conte pra nós, é. a partir das poesias de Manuel de Barros. Aqui não sei se você conhece um poeta chamado Manuel de Barros, e eu trabalho muito com as poesias dele nas oficinas de teatro, né? Que eu venho do teatro humano e tal, teatro de bonecos.
E eu tenho uma pesquisa assim, bem profunda com relação à poesia de Manuel de Barros. E ele tem um livro que é O Exercício de Ser Criança. Tem 3 poesias esse livro. A, a primeira poesia ela não tem um nome, mas ela conta uma história de um menino que pergunta para o pai: e se o avião tropicar no passarinho triste? A partir Ó, daí desenvolve o poema, né? E são 3 poemas que tem nesse livro, que para mim é o livro que eu mais gosto do Manuel de Barros. Ele é considerado um livro infantil, mas acho que é para todas as idades, assim. E daí tem mais 2 outras poesias dentro desse livro, que é O Menino que Carregava Água na Peneira, que retrata o próprio Manuel, né? E A Menina Voada, que é uma poesia que parece que ela conta a minha infância com meu irmão, sabe? aham. Então, daí quando eu vi lá em Curitiba também uma tríade dos gatinhos, que eles têm os gatinhos lá no passado, os gatinhos no presente e os gatinhos no futuro. Então, fica martelando na minha cabeça essa questão de fazer essa tríade. Só que eu fico pensando, né? Começar com uma tríade, é melhor começar, de repente, pela água e depois chegar nesse momento desse trabalho com as poesias, né? Mas nem sempre as tríades são produzidas no mesmo tempo. Então, Você pode. poderia ser isso, Eu acho que você poderia abraçar o Manuel de Barros e fundo. não é? É, eu acho que é Talvez eu uma. pudesse ouvir Eu isso, gostei porque muito desse aí, se o avião tropeçar num passarinho triste. É sério, eu sempre fiquei viajando, pensando se o passarinho senta num banco, assim, no meio do nada, assim, no ar, sabe? você Essa imaginação conhece de as criança. poesias do Não, Manuel não de Barros? conheço. Anotei aqui e vou Ele tem ler. uma viagem, é muito impressionante, assim. E o Teatro Lambi Lambi tem tudo disso, né, Lu? Sim, por exemplo, assim, sabe o que eu sinto? Que se eu começar a fazer alguma coisa com relação a ele, daí eu só vou querer fazer isso, porque tem cada poesia mais interessante do que a outra, sabe? Ah, mas eu acho que você não vai se arrepender de fazer uma coisa boa. Porque se você tiver vindo várias ideias nesse sentido e são boas, eu acho que tem que ir fundo. Sim. Eu achei uma Mas ao ideia mesmo muito tempo eu boa. fico muito inclinada a essa coisa da água, porque eu gosto bastante de trabalhar o lance do meio ambiente, né? Ah, Sim. então a água também me chama para O lance da essa. água é a mesma questão que eu falei para a Elsa, né? É uma Sim. proposta que também é vendável, também, Aham. sabe? Eu tenho clientes aqui como a Semig, assim, que trabalha com a gente para criar espetáculos sob encomenda, sobre Sim. assuntos como preservação do meio ambiente, porque o Felipe, ele se formou em advocacia, em direito, né? Ele fez a faculdade de Direito. E então, na faculdade de Direito, ele sobre crimes ambientais, né? E eu também fiz engenharia agronômica, então também falei sobre direito ambiental. Então, a gente escreve espetáculos sob encomenda sobre esse nicho, assim. Então, são ideias que também é possível ser trabalhadas. É, Aqui eu não acho interessante levar como carro-chefe, né? Eu vou utilizar o Teatro Lambi Lambi só para isso, sim. né? Eu acho que é Eu não uma. acho, me atrai bem mais a coisa mais assim, viajante mesmo, Aham. sabe? Porque Mas a realidade, ela é muito cruel, né? Às vezes eu fico nem querendo mexer nessa coisa da realidade, porque aqui no nosso estado, na minha cidade, que é Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, há altos crimes ambientais, entendeu? sim, Genocídio, coisas assim absurdas, entendeu? O lance dos índios também é uma coisa muito forte, né? Passou pela minha cabeça também trabalhar essa questão, né? Quando a semana passada você falou, pensa o lance do conflito, né? Se for pelo sim, conflito, são N vários, né? conflitos, entendeu? Daí essa questão do conflito me trouxe a coisa da água, né? Mas depois, durante a semana, eu fiquei pensando: será que eu não vou trabalhar mesmo ao lance do lúdico, assim,
que traz a poesia do Manuel, entendeu? Que também Manuel ele é um poeta universal, né? Ele inclusive é mais conhecido fora daqui do que aqui mesmo. Isso que me fez trabalhar com a poesia dele aqui, né? Com relação a querer que as próprias pessoas aqui da nossa cidade, do nosso estado, conhecessem melhor a sua poesia. É um assunto assim que eu posso dizer que já domino, né? Não teria um grande desafio. Aliás, teria, porque o grande desafio Transformar é em teatro justamente lambe-lambe, né? colocar ele no Teatro Lambe-Lambe, que para mim é É, a mas nova. o tema você conhece, né? Tem uma O tema familiaridade. exatamente, é um tema que eu tenho uma certa dificuldade em escrita, né? Por exemplo, para desenvolver os textos. Eu sempre, quando eu vou fazer as minhas montagens, assim, eu sempre faço uma adaptação, entendeu? Porque eu não tenho essa coisa da dramaturgia. Mas também é um desafio, né? De Sim. criar e fazer essa É, história ô, Lu, acontecer. você quer colaborar com a Ramona? Mas é Sim. basicamente isso que eu tenho para dizer. Vou ouvir Obrigado. agora a Lô, então deixa eu fechar aqui meu microfone. À vontade, Lu. Ramona, a sua ideia de trabalhar com Manuel de Barros, com poesia, tem a Cia Embuste, do que o Aníbal Pacha faz parte. Se você procurar Aníbal Pacha, você encontra no Google e tal. E eles fizeram uma sequência de. Eles não trabalham com lambe-lambe. Aníbal É um Pacha com P? isso, com Tá. Pacha. Pacha. A faixa. Eles falam que são caixas, então eles têm caixas de poesia. Até ele me propôs eu escolher um poeta e fazer uma caixa de poesia. Se você procurá-lo, posso até conversar com ele e te passar o contato, que é uma outra proposta para as pessoas lerem as poesias. O meu poeta é Vinícius de Moraes, né? Uma coisa desde a minha infância. Então, eu tenho essa proposta na minha lista de coisas, né? Que não é lambe-lambe, é teatro de Sim, caixa. sim. É uma outra proposta, mas é completa pesquisa. Sim. Eu trabalho muito com poesia dentro do teatro, então a poesia para mim é assim, muito essencial, né? E aqui eu faço com as crianças, eu tenho uma oficina que agora até a gente está fazendo oficina de férias, que é o Teatro da Caixinha. Então, o Teatro da Caixinha é uma caixinha de sapato, vira uma tela, assim, né? E faz os bonequinhos de dedoche ou palitinho, e a gente trabalha essa coisa do Teatro da Caixinha, né? Há muito tempo atrás também eu tinha feito um curso, não me lembro o nome do grupo, que era uma maquete do teatro italiano, assim, né? Então, um espetáculo que acontecia no teatro italiano. Então, são tantas possibilidades, mas a questão da poesia é uma. Caixa. Tudo, Não tudo bem? interessa casadinha, se não é. Quer vender casadinha, não. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ah, sou Dayana. Eu tô aqui na casa. Vou mostrar aqui. Não sei como. Eu tinha falado para o André que eu quero criar uma história de uma avó, né? Eu tô criando apenas pequenas partes da casa, né? Aqui eu quero criar um sofá. A Sim. velhinha ainda estou pensando como vai ser. Tô nessa construção, a janelinha, criar que fosse uma coisa bem colorida, né? E acho que minha ideia é narrar assim um pouco os afetos que e memórias que eu tenho em relação, tipo, a minha avó
ou as avós mesmo, né, em relação com a comida, o afeto através de ser um abraço, né, eu acho que eu queria falar, tipo, um pouco assim sobre isso. Eu ainda não pensei bem hum, como vai ser essa narrativa, né? Eu já pensei uma coisa assim, por exemplo, através de cartas para minha avó, não sei se contar uma pequena carta ou alguma lembrança, e que isso seja narrado e ela, a pessoa, tipo, a velhinha ir passando, assim, vendo quadros da família, eu não sei, eu tô ainda pensando, né? É muita coisa. E também um processo bem também assim, não sei, ele tem seu tempo, né? Eu acho assim também, a gente assim também tem todo o tempo de imaginar e também de passar nessa parte assim de confecção, de criação das coisas, de materialização, que elas também vão criando, né? Outra, já elas mesmas vão também tendo assim uma narrativa assim, então eu tô em descobrir assim, né? Como vai ser. Tá muito legal. A Dayana já mostrou aí um pouco da casa de espetáculo dela, né? Ela já tem abertura por cima que ela consegue ver, montar, né? Tipo, já começou ali a fazer o papel de parede do espaço, já criou uma janelinha, já tem um boneco, né? Que é uma senhora na figura da avó. Tô ainda criando, É, tá recém, ainda criando. Então tô ela assim, você tá falando que você tá perdida, você já tá avançando já. O lance é que você tá perdida de repente aí no que a gente tá falando que é dramaturgia, mas ela já tá acontecendo, né? Pelo cenário, pelos bonecos, já tá acontecendo. Como eu disse semana passada, cada um tem que respeitar os processos criativos que tem, assim. Se tá parado ali na dramaturgia, de que cena que vai ser após a outra, deixa o ar criativo ir para um outro lado, vai para o boneco, para a boneca, para um efeito da cena ali. Ah, vou ouvir músicas, por exemplo, que vai ter a ver com a minha cena, que aí isso vai levando, sabe? Eu acho que a gente não pode ficar martelando demais numa coisa que a gente acaba travando. E tá muito legal, tá muito bacana. ai, obrigada. Parabéns. Acho que E é a gente isso sim. tem 13, a gente tem mais 10 encontros ainda. Esse é o segundo encontro nosso, a gente vai desenvolver muita coisa daqui até lá. Pode ficar tranquilo que vai sair uma coisa muito legal. Eva, obrigada. Beleza? Deixa eu passar agora para a próxima aqui. Deixa eu ver se eu consigo só dar um retorno pro Francisco. Não consigo te atender. Estou em aula. O Francisco é um companheiro que não está conseguindo acessar. Ele é de Luanda. Eu não mandei para você não, Felipe? Foi mal. Deixa eu mandar aí. Mas você tá vendo aqui, né? Também. Só não tá ouvindo. Pronto. Passar para o próximo. Deixa eu ver aqui. Quem a gente tem? O John. John, você tá aí? Tá podendo falar? Quer colaborar com a gente com o encontro de hoje? Oi, John. Indo, Tô ouvindo agora. mas eu tô Legal. tendo aqui minhas aqui com a internet. Vamos ver se rola aqui. Aí, Pronto, pronto. massa. Então, falar sobre a ideia, né, da casa de espetáculos. Inicialmente, a minha ideia era continuar um projeto que eu iniciei aqui. Inclusive, André, não sei se você conhece o David de E Salvador. conheço. Pois é, minha primeira oficina de teatro e lambe-lambe foi com ele, inclusive. A minha primeira casa de espetáculos eu fiz é, com a oficina dele, né, que acabou resultando no concerto do Palhaço Gambiarra, né?
e na sequência eu tive a oportunidade de participar de um festival, né, que ele estava organizando, e eu acabei participando, estreando, né, na verdade, a minha casa de espetáculos nesse festival, né, de teatro Lambi-Lambi. E a partir daí eu comecei a estudar mais a fundo, né, buscando outras técnicas, né, enfim. E surgiu essa ideia de iniciar esse projeto que é inspirado num prédio histórico aqui da minha cidade, né, que é uma antiga estação ferroviária que recentemente passou por uma reforma, né, ela foi adquirida pelo SESC, daqui da minha cidade, o SESC reformou, e a ideia agora é que essa estação abrigue um centro cultural, digamos assim, né, que Legal. foque na preservação, é, na preservação de bens imateriais, bens materiais, melhor dizendo, né, de conservação, esse tipo de coisa. Inclusive vai ter uma biblioteca, né, vai ter uma Maria Fumaça do lado da estação, onde vai ter uma biblioteca e um acervo, né, de livros de patrimônio, focado nessa questão de patrimônio, né, histórico, e uma lanchonete. Enfim, aí a ideia era, dentro dessa casa de espetáculos, mostrar a passagem de tempo, né? A dramaturgia inicial que eu pensei foi essa, de pessoas indo e vindo, né, dentro da estação, e o tempo passando, e a estação permanecendo, pessoas indo e vindo, e enfim, e nessa estação trazer vários elementos que reforcem, né, a importância desse prédio, né, para a economia, para a história da cidade, né, enfim, é isso. Então, você tá falando de onde? Estou falando de Quixeramobim, Sertão Central do Ceará. Caraca. Pô. Eu conheci o David, a gente já participou dos festivais dele, dessa oficina, inclusive, uma das casas de espetáculo que eu mais circulo veio dessa oficina do David. Eu conheci a Graciela num festival do David, então o David é um brother nosso aí de Salvador. E ele também fez parte da escrita aqui do nosso livro, na parte do teatro instagramável, né? Teatro Lambi Lambi no Instagram, né? E vamos falar isso. Eu tenho algumas referências para te indicar quando se fala em trem, estação ferroviária, até inclusive de teatros lambe-lambe, assim, que pode, de passagem de tempo, que me veio figuras de pessoas vestidas de formas diferentes, sabe? Que meio que dita também época, né? Transportes diferentes, como carroça passando para carro, Fusca, né? Depois para outros carros, enfim, são coisas que também dá questão de tempo, né? Transformação de casas para prédios também dá tempo, né? Então são várias coisas que a gente pode elaborar aí que para dentro desse espetáculo seu aí contar a história da sua cidade, do povo, do tempo. Muito legal a sua proposta também, viu? Vamos, vamos conversar mais aí. E Mas, quero reforçar aqui de novo para que todo mundo me procure assim no Zap, não se preocupe com horários. Eu sou um artista 24 horas, eu não tenho outro trabalho, a não ser que eu tô passando aí por essa questão de ser pai novamente, né? Tá com uma criança de 52 dias, mas nada que um artista consiga tirar de letra, assim. A gente tem um tempinho ali de estar fazendo a nossa obrigação diária, né? De colaborar com a minha esposa o tempo todo na criação, mas o tempo todo eu também estou com o celular na mão, trocando ideia sobre Teatro Lambi Lambi, e vamos conversando, assim, me deu uma pira, deu vontade de conversar com o André sobre a minha proposta, vou dar um oi lá, vamos desenvolver. Eu gosto muito de conversar sobre o Lambi Lambi, a Lu, que me conhece há mais tempo aí, sabe como é que é, a gente conversa muitos, e fica à vontade também, viu, John? Eu queria chamar agora Kiki.
Tem como abrir o microfone pra gente se apresentar, trocar uma ideia conosco? Ah, É Kiki, como eu falo? oi, tudo bem? Tudo Já ótimo. tá me escutando? Sim, perfeitamente. Ah, tá. Então, eu comecei a assistir agora. Sábado passado eu não pude assistir, e também agora entrei bem tarde, então estou bem por fora. Estou tentando escutar e saber aonde que eu me encontro aqui, né? Tranquilo. O Lambe Lambe sempre foi uma vontade, assim, já há muito tempo de fazer. Minhas amigas aqui em Canela, você deve conhecer a Beth, a Rosane, a Betina, acho que elas estão aí também fazendo curso. E elas já faziam, né? E eu sempre falei, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Então agora esse é o momento, né? Então agora eu estava rabiscando alguma coisa, algumas ideias que poderiam ser, né? Eu sei que alguma coisa em relação à natureza, mas Natureza. ainda não sei, tá? Estou com várias ideias, ainda não sei nem que técnica. As primeiras ideias que eu tenho era com luz negra, mas também gosto da ideia da sombra, então ainda não sei, tá bem cru, e eu tô assim tentando ler tudo que você mandou aqui pra gente, então tô bem crua aqui. Mas fica à vontade, ó, não se preocupe não, a gente tem muito tempo para se localizar. Todas as aulas que a gente vai fazer daqui até o final, a gente vai tentar seguir, fazer aí a renderização dos vídeos e postar lá no YouTube e deixar lá no grupo nosso. E quando for dando tempo, vem conversar comigo no Zap que a gente desenvolve. Eu fui em Canelas Legal. em 2023, amei a cidade, fiquei Ah, aí 6 dias aí junto com o casal Cliquet, né? O César mais a sim, Daiane. sim, sim. E foi maravilhoso trabalhar com a criançada onde eles praticam as aulas, né, de teatro, de artesanato e muitas outras coisas. Aham. Eu acho que é Padre João, se eu não me engano, a escola. Não, é Padre Franco, Padre uma Franco, isso, centro social Padre Franco. exato. Ó, Foi muito é, legal, a gente fez uma amostra de teatro Lambe Lambe com as produções que a criançada fez, foi muito interessante. E tenho Canela no meu coração, viu? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Eu te chamo de Kiki ou Kiki? De Kira, tá errado, vou ver se eu configuro Beleza, depois. Kira. Canela tem o festival, né, de De bonecos, né, bonecos. esse ano vai retomar, graças a Deus. Vai. Ah, que legal. Uhum. A Daiane, mas o César estava falando muito sobre esse festival que é famoso e que estava há muitos anos parado e que eles estavam aqui tentando Sim, reativar. Legal, legal. Precisar da minha presença é só mandar o convite. A Lu também tá legal. doidinha para ir para Canela, né, Lu? É, convidar também que a gente vai. É Obrigado, muito bom. Kira. Tem lugar aqui em casa. Aí, ó, já temos lugar, Lu. É isso Obrigado, aí. Kira. Seja De bem-vinda, tá? nada. Obrigada. Ótimo, bora para o sul também. Deixa eu ver se Vão alguém gostar. tá. A Adriana também já falou comigo. O Ed eu já mencionei. Então eu queria partir agora para um momento, assim, de dicas, né? São dicas como lambe-lambeiro na prática aí da rua, das apresentações. Eu queria mostrar alguns objetos que eu tenho e que é possível adquirir pela internet, para alguns trabalhos que a gente vai ter futuramente ou algumas necessidades que a gente vai ter, né? Eu gosto de lembrar que o Teatro Lambe Lambe, a maioria das casas de espetáculos, ela tem utilização sonora e que tem uma importância muito grande, né? Então, é quase que indispensável que a gente, lambe-lambeiro, tenha pelo menos um par de fones, né? Seja ele auricular, que insere no ouvido, ou seja ele semelhante a esse que eu estou usando, que é um headset com tampão externo, que é o que eu mais indico por questões de isolamento acústico da rua, de sons que você não quer que entre para a história, ele tem um abafador interessante. Mas a gente também
pode trabalhar com outras coisas, como caixinha de som pequenininha. A gente já tem casas de espetáculo que não tem fone, mas usam caixas de som pequenas para que não seja muito forte, mas só quem está assistindo ouça. Outra coisa que eu acho interessante mostrar, pega para mim aqueles duplicador ali, Felipe, por favor. Multiplicador. Como a gente utiliza a trilha sonora pelo fone, né? A maioria das trilhas sonoras são passadas pelo fone. Como a Daiane Clique em Canela tem uma casa de espetáculo que não utiliza nenhum equipamento tecnológico, ela usa sonoplastia feita pela boca dela. Então ela fez ali com reutilização de materiais, né? Então ela usa aquela máscarazinha de tomar nebulização, né? Inserida aqui para ela falar. Ela usa alguns potes de requeijão, de margarina, para ser o receptor auditivo, né? De onde que chega o som, na verdade, na orelha da pessoa. Então ela faz a trilha sonora ali ao vivo. Mas se vocês forem optar em utilizar uma trilha sonora que seja tocada por algum equipamento é, celular, um MP4, um MP3, eu indico para que vocês comprem. Eu posso até mandar o link no grupo, um multiplicador de áudio semelhante a esse que eu estou nas minhas mãos. Eu vou descrever mais ou menos como é que ele é. Ele parece uma estrela do mar, branco, tem ele branco quanto preto. E em cada uma das extremidades dessa estrela, né, dessa pontinha, ele tem um conector, né, uma saída de o que a gente chama de P2, P3, que é aquela pontinha do fone de ouvido que a gente tem, né, que também é semelhante à saída do celular que a gente também tem. Ele tem 6 pontas, sendo que uma delas vai vir um cabinho pequenininho que conecta esse esse multiplicador de áudio, né, ao celular, sobrando assim 5 pontas, ou seja, eu posso ter uma casa de espetáculo onde eu ouço né, ou ocupo um dos canais, e eu posso ter uma casa de espetáculo com 4 pessoas assistindo ao mesmo tempo, se eu quiser, com com esse multiplicador de áudio, né? Então, ao invés de eu ouvir o som sozinho, eu ouço com mais outras pessoas, se quiser. Eu uso muito esse porque já gastei muito dinheiro comprando um outro, que eu vou mostrar para vocês. E eu não indico. Não indico porque não presta. É um que só tem 2 entradas. Tem ele quadradinho, é preto, e tem ele parecendo um Y. Vocês já viram um desses duplicadores, multiplicadores de áudio, né? Se eu achar depois eu mostro para vocês. Esse eu não indico muito não, porque ele é muito ruim, ele perde o conector muito facilmente, e se ele cair no chão ele desmonta. Esse não, esse ele é bem robusto, bem forte, e a qualidade de som é muito boa. E não é caro, é por volta de R$ 25, algo nesse sentido, dependendo da lojinha que você compra da Shopee, né? Enfim, isso é um objeto que eu acho super interessante nós lambe-lambeiros ter. E a gente tem vários. Eu compro, sei lá, 5, 6, porque se estragar não pode ficar sem sonoplastia, né? Mas como a gente tem várias. Ah, eu disse que tinha ele branco e tinha ele preto, né? Vou mostrar o preto aqui também. Eu sempre boto velcro nas costas dele, porque o velcro me facilita pregar esse multiplicador na minha própria casa de espetáculo. Velcro é vida, gente. Pro lambe-lambeiro, velcro é vida. Velcro é uma coisa que a gente usa em tudo, porque faz com que as coisas colem, fiquem, e dá para ajudar muito. Outra coisa que eu gostaria que vocês, e não é de imediato, mas é algo que vocês precisam adquirir, é um power bank, um carregador portátil de celulares, porque hoje a maioria dos artistas usa o próprio celular como. André, Oi.
Não deu para ver, não, esse daí que você mostrou. Ficou muito É, escura, não consegui. deixa eu utilizar minha camisa branca para mostrar. Ah, tá. Esse aqui ele carrega duas cargas de celulares, é Tá um um carregador carregador. portátil de, de celulares. Eles têm vários conectores de vários carregadores diferentes, e aí cada um com seu limite de orçamento, né? Não vão fazer coisas sem o orçamento tá podendo, mas é algo que a gente vai adquirindo. Lu, pode falar, fica à vontade. É, uma coisa que eu acabei passando a utilizar é usar o áudio com Bluetooth, porque meu celular ele não tem a entrada para som, né? Ou é o É uma, carregador ou é o som. Então, e dá para colocar em mais de um fone de ouvido, de boa mesmo. Depois eu vejo o vídeo e posso colocar lá no grupo. E caixinha de som, a minha mansão dos gatos usa essa aqui, olha o tamanhico que ela é. ela é bem pequenininha, ela cabe Bem entre. pequenininha. Ela deve ter o quê? Uns 3 diâmetros, 3 centímetros de diâmetro, 2,5 mais ou menos. É muito É, pequitinha, arredondada. só que ela é só com Bluetooth, né? É, eu, Então teria que ter um outro equipamento é um fora celular. o. No celular dá para usar. É verdade, não precisaria de dois. É, É, era uma coisa que a gente sempre questionava, lembra, Lu? Que a gente falava assim, pô, eu não vou comprar fone sem fio pro Bluetooth, porque eu não sei se o Bluetooth consegue compartilhar para dois equipamentos ao mesmo tempo. E aí a dá Lu veio com até essa mais de resposta. dois, dá. Eu pesquisei e rola, sim. Sempre todo E equipamento que a essa gente. caixinha foi comprada porque nós estreamos o espetáculo é, quando estava começando a liberar a pandemia, né? Uma série de espetáculos. E aí eu acabei mantendo com a caixinha, que ela causa um incômodo e chama atenção. Beleza. O Pedro disse que precisa sair. Tá tudo bem, Pedro. De qualquer forma, aqui a gente já tá quase, já passamos do nosso horário, a gente só tá passando algumas dicas, né? Pega aquelas plaquinhas, isso, isso, o porquinho. É. Outra coisa que a gente vai adquirindo, e a gente vai pensando, geralmente a gente tá sozinho na rua e a gente precisa limitar a nossa fila. Então, acho que é interessante a gente sempre andar com a plaquinha de fila encerrada, para que naquele intervalo de um espetáculo para o outro, você entregue para o último espectador da fila, para que enquanto você não estiver apresentando, vai chegando mais pessoas e ali é uma coisa infinita, né? E muitas vezes as dores das costas aparecem. Então eu tô com uma plaquinha aqui que foi emplastificada, que está escrito fila encerrada. É, então, cada um faz da forma que quiser para avisar. Então, isso aqui são dicas, né, que eu fui aprendendo durante aí a apresentação. Outra coisa é sempre ter alguma coisa que entenda que o espectador possa te pagar por aquela arte, né? Que seja uma caixinha, escrito colabore, quanto vale a minha arte, com um QR Code, tanto do trabalho seu quanto da sua conta, né? Caso a pessoa queira colaborar. Eu já utilizei muito o meu porquinho, só que aí um dia ele quebrou, aí ele tá todo emendado, tadinho. Então ele tinha escrito aqui o Pix, se pudesse pagar. Então, é outra dica que eu gostaria de deixar para vocês, para vocês pensar sobre isso. Pega aquela banquetinha para mim. Eu tenho uma banquetinha que eu compro porque ele é flexível. Também é questão de internet. Isso tem uma. Ela é uma banqueta que parece uma sanfona, né? Tem esse efeito da sanfona em espiral, ela é arredondada. E eu, pegando tanto pela parte de cima quanto a parte de baixo,
e torcendo, eu consigo abrir ela e aí eu consigo sentar. São banquetas, assim, lógico, com limite de peso, então tem essa questão da pessoas que têm, como eu disse no início da aula, eu sou uma pessoa que pesa 60 quilos, então essa banqueta para mim, ela é legal, mas pode acontecer um constrangimento também, de eu ter ela com um espectador e sentar e ela possa ceder. Então é uma questão de banquetas que eu levo geralmente para festas de infantil, que geralmente são crianças, e que não vai ter algum problema de constrangimento caso alguém caia. Mas é uma dica também que eu levo. Essa eu levo para mim porque eu consigo sentar nela tranquilamente, eu consigo abaixar o meu tripé da câmera que eu faço, né, na minha casa de espetáculo, e consigo acionar a altura que eu quiser. Deixa eu ver mais alguma coisa. Pega essa caixa aí do case para mim. É. Esse aqui eu chamo de case, né, que é a casa, é uma maletinha que eu fiz que é de papelão, mas revertida com restos de bolsas, com bolsos, com fundo de mala. O fundo é uma mala antiga e por dentro ela é acolchoada com espuma, porque ela por dentro tem espuma para guardar a minha casa de espetáculo. Então essa aqui é uma caixa para guardar a minha casa de espetáculo, porque eu comecei a viajar, né? Fui para Manaus, aí peguei avião. Fui para Canelas, peguei avião para o Rio Grande do Sul. Vou para o Rio Grande do Norte, eu vou pegar avião. Então, nossas casas de espetáculo, muitas vezes elas são despachadas e elas são jogadas como qualquer outro tipo de mala. Então, a gente tem que preocupar muito sobre a durabilidade e a permanência das nossas casas de espetáculo. Então, é outra dica que eu tenho que dar para vocês. Pensa na sua casa de espetáculo, mas se você pretende viajar, pensa também na manutenção dela. Como é que eu desmonto? Ela é possível desmontar e colocar dentro de uma mala? Ela cabe dentro de uma mala que vai junto com as minhas roupas? Exemplo. Ou eu posso fazer um case, uma caixa acolchoada, para que se o funcionário da, do aeroporto vai jogar ela não vai quebrar, ela não vai estragar. Então, é uma outra dica que eu pretendo deixar para vocês aqui hoje, para que a gente pense como lambe-lambeiros para a permanência dos nossos espetáculos, tá bom? Eu separei as minhas casas de espetáculo, mas eu acho que a gente pode começar na semana que vem já, que são casas de espetáculos que eu tenho de vários formatos e para vocês terem ideia rapidinho, semana que vem eu vou abrir elas para todos vocês. Deixa eu só virar a câmera aqui, vira aí. Essa é feita de madeira, ela é retangular e é a casa de espetáculo que eu mais apresento. E é uma das poucas casas de espetáculo que o visor do espectador dá de frente com o meu visor como animador. Isso me faz uma troca muito interessante com o espectador. Agora eu tenho outra casa de espetáculo aqui, que é um formato de uma casa colonial, que semana passada eu mostrei para vocês, que é enorme, né? E assim, a visão do espectador, ela não cruza com a minha visão. Então ela não me dá experiência como essa aqui que eu mostrei anteriormente me dá. Essa casa aqui ela tem um formato de um ovo, é para ser um ovo de um dinossauro, e ele está depositado em cima de um ninho, né? Cheio de, sei lá, como se fosse fenos, né? Microfenos dentro de um cesto de bambu. E aqui dentro tem um pequeno dinossauro, então fala sobre a extinção dos dinossauros. Essa casa de espetáculo aqui, ela é feita dentro de um tambor de óleo diesel, daqueles de 20 litros. Então vou girar um pouquinho aqui, vocês vão perceber que dá para visualizar no canto direito inferior a tampa do próprio galão. E nessa própria tampa está acionado ali o meu sistema de luz, que são duas mudanças.
Tem um interruptor vermelho, tem um interruptor preto, que faz as mudanças de luz que tem lá dentro. Depois eu vou mostrar na semana que vem por dentro como é que é essa casa de espetáculo. Essa aqui conta um pouco sobre o teatro de quintal, então lá dentro tem uma réplica de uma casa na árvore, tá tudo escuro, mas externamente ela é uma caixa quadrada, ela tá toda pintada, colorida, eu joguei tinta bem líquida e depois eu vim com um canudo soprando toda essa tinta para misturar uma cor com a outra, então ficou parecendo uma grande aquarela que você limpa os pincéis nela, assim, sabe? Cheio de tintas coloridas de vários tons. Em cima tem uma casa de espetáculo chamada Lembrança. Ela tem um formato de uma câmera filmadora antiga. Ela tem uma abertura pequenininha, parecendo o obturador da câmera, onde o espectador assiste um filminho rolando, porque em cima tem umas artes que eu consigo girar um rolinho de papel e a história é contada. Eu vou mandar também depois links dessa técnica teatral que chama crank. É, Até eu, como artista, eu fico me questionando se isso é teatro lambe-lambe também. Então, são coisas que eu, como lambe-lambeiro, fico questionando se essa técnica especificamente dessa casa de espetáculo, comparadas às outras, ela é realmente o teatro lambe-lambe, né, Lu? Isso a gente sempre fica pensando o tempo todo. Depois, na questão de bonecos, a gente vai voltar sobre essa ideia do se é ou não é teatro lambe-lambe, e aí cada um tira suas reflexões. Mas essa casa de espetáculo aqui, eu tenho várias versões dela. Tenho aqui, tem uma outra ali, tem essa maior zona aqui que eu utilizei numa apresentação da faculdade. São várias casas de espetáculo semelhantes a essa, porque ela eu posso contar várias histórias. A outra aqui, ela foi feita numa caixa de sapato, que tem um papel de parede que eu comprei, aqueles que você compra em papelaria, tipo mármore, e tem a foto da Mona Lisa impressa. E aonde está o olho da Mona Lisa é justamente a abertura. E lá dentro, falei que não ia mostrar hoje, mas vou mostrar um pouquinho. Lá dentro tem uma galeria de arte, já que do lado de fora eu estou falando sobre a Mona Lisa, né? E aqui mais uma, e a última que eu vou mostrar hoje, é a Arca de Noé. Esse espetáculo aqui, como eu disse mais cedo, sobre uma das possíveis vertentes que o Teatro Lambe Lambe pode ter, esse espetáculo aqui, ele é um espetáculo que fala sobre um evento do Rotary Club daqui de Unai. Então ele conta sobre o Arca de Noé, que é um evento anual que acontece aqui, que é um leilão, que eles conseguem recursos, né? Já chegou até 2,5 milhões num evento só, onde eles distribuem esse recurso para entidades sociais e culturais aqui de Unai. Então é uma casa de espetáculo que passa aí vários números, né? Desde a criação, a quantidade de recursos financeiros que eles conseguiu adquirir, né? Então conta a história do próprio evento, né? Então é o Teatro Lambe Lambe aí fazendo uma função de contar a história do Teatro Lambe Lambe, ó, do evento, né? Do Arca de Noé. Então, depois desse tour pelas casas de espetáculos que a Companhia de Teatro Pé na Estrada tem, inclusive, eu tenho uma bem pequenininha, para vocês terem ideia, até qual limite que a gente pode chegar. Essa aqui é uma casa de espetáculo que eu estou desenvolvendo há muito tempo, embora ela seja pequena. Ela é feita com um olho mágico. O olho mágico é um equipamento que a gente utiliza geralmente em portas de apartamento, principalmente, para que a pessoa que está dentro da casa consiga ver quem está batendo na porta, né? E ele tem um efeito de aproximar, de ampliar a visão, já que quem bate na porta está tão perto, né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma experiência pequena com vocês. Se vocês conseguem, deixa eu ver se eu consigo colocar no mesmo lugar. Vou colocar meu olho, tentar colocar. Então, tipo, eu tô muito próximo da casinha e ele faz com que as coisas fiquem um pouquinho maior. E a própria caixa que eu comprei
o olho mágico, eu já fiz a câmera, né? Escura da própria casa de espetáculo. Então ela tem um formato de uma câmera fotográfica meio lembrando os Lambi Lambi, né? Os fotógrafos Lambi Lambi. E esse espetáculo aqui eu quero fazer com desenhos feitos no próprio dedo. E ele vai se chamar. Vai se chamar Nano. Qual que é o código de furto? 155, né? Então é para falar sobre um assalto. Então, tipo, aqui nos meus próprios dedos que eu tô cruzado, sabe aquelas imagens que você consegue colocar o rostinho na cabeça do dedo? E aí você coloca a máscara de um assaltante em um dedo, e aí segurando uma faca, como se estivesse assaltando alguém, aí o rosto com uma pessoa assustada. Então, são os meus bonecos vão ser os meus próprios dedos que vão estar escondidinho nessa casa. Então, só para vocês terem ideia de que vocês podem imaginar do que vocês podem fazer com suas histórias. Semana que vem a gente vai continuar desenvolvendo as dramaturgias, mas a gente já vai partir para cenário. Por isso que eu comecei a mostrar um pouquinho das casas de espetáculo que a gente tem aqui, para vocês imaginar, pô, então eu posso fazer uma casa redonda, eu posso fazer uma câmera, eu posso fazer um seio, eu posso fazer um barco, posso fazer uma casa, posso fazer simplesmente uma caixa colorida ou preta, pode fazer tudo que vocês quiserem. Sejam livres, tá bom? Queria aproveitar agora esse último minutinho, agradecer aí a colaboração de vocês. Vocês podem ter certeza que me encheram de inspiração para novas criações. Vocês estão de parabéns. As histórias que vocês têm aí como conflitos são muito, muito boas para desenvolver. E tem tudo a ver com o teatro Lambi Lambi. Se não tivesse, eu ia falar assim, não, deixa de lado, tá batido, não sei o quê. Não, são ideias assim super criativas. E é isso, gente. Até sábado que vem, às 2 horas da tarde, nesse mesmo bate-canal, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado. Tchau.